Olá pessoal, e aí, tudo bem? E aqui estamos nós com mais um HQ7. E hoje nós vamos começar uma série especial falando sobre um aniversariante muito famoso, né? Um cowboy que está fazendo aí 75 anos de aventuras e que até hoje tem uma legião muito grande de fãs, não só no Brasil, mas em Portugal, na Itália, no mundo todo. E se eu falei cowboy fazendo 75 anos e você é fã do cara, já sabe que nós vamos falar hoje do nosso amigo Tex Willer, ou Tex. E para falar de 75 anos do Tex, nada melhor do que um expert no assunto. E por isso o programa de hoje, né, e essa série especial que nós vamos fazer, será com um convidado também muito especial. Ele que já leu 10 entre cada 10 edições do Tex e que é um dos maiores colecionadores de Tex do Brasil. Nosso amigo Zenaldo Nunes. Olá, pessoal. Sempre é um prazer falar sobre esse grande personagem e esse grande herói, principalmente numa data tão relevante, tão importante, né, para o mundo do colecionismo. 75 anos de um personagem. Então, estamos falando sobre Tex Willer. Zenaldo, bem-vindo à HQ7 e, como eu falei, nós hoje vamos falar de Tex, né? E a história de Tex no Brasil começa bem antes do lançamento do Tex número 1 da editora VEC. Na verdade, começa com essa revista aqui, Júnior, né? Zenaldo, fala para nós sobre a Júnior. Olá, pessoal. Honroso pelo convite e é sempre um prazer falar sobre esse grande personagem, o grande Tex Willer. Na época, eram publicados dessa forma, né, que a gente chama talão de cheque, e que a revista Júnior publicava também, era um compilado de vários heróis. E Tex foi inserido nesta edição, a partir daí, que nós tivemos Tex no Brasil, mas não ainda como Tex. Ele foi apresentado como Texas Kid. Na época, aquela moda de Kid, que significa garoto, né? Tipo Johnny Kid, Durango Kid, National Kid. Mas Tex foi inserido com um nome um outro nome, até chegar à sua revista própria com o título de Tex. Ela foi criada em 48, em 51 começou as publicações de Tex no Brasil, mas só em fevereiro de 1971 é que Tex iniciou em revista própria com o seu nome próprio de Tex. Zenaldo, a revista Júnior, como você falou, ela trazia o nome de Texas Kid, né? E tinha muita vez isso que era o sucesso, né? Durango Kid, Roupa Longa Kid, aí o Kid indicava, era como se fosse um sinônimo de faroeste até. Bem interessante. Mas outra coisa bastante interessante é que esse gibizinho ele tem um formato mínimo, né? É como se fosse só uma tirinha, né? Isso a priori daquilo que seriam os quadrinhos na Itália. As vendas eram boas nessa época, você sabe informar se as vendas dessa revista eram boas? Eram as tiragens? As tiragens boas porque tinha também outros personagens, né? E era um preço mais de custo, mais acessível, né, ao pessoal, à clientela. Então, uma curiosidade dentro do próprio Tex é que a Argentina, né, publicou de forma não oficial, isso já um ano seguinte, em 49. Ou seja, os argentinos publicaram o Tex primeiro do que o Brasil, não com autorização. Na revista também, nesse formatinho, chamado Raio Roxo. Só em 51 que a revista Júnior começou a publicar Tex, como eu citei anteriormente. Então, dessa forma, isso levava muito tempo, né, para formar um arco histórico. Claro que na época não se tinha uma grande variedade e diversidade de publicações, formatos e aventuras. Era o que se tinha na época. Então tinha que sair juntando, como eu. Na época eu lembro que eu recortei muitas tirinhas de jornal. Eu tinha sacos daquelas tirinhas. E nunca coincidia, porque eu não comprava jornal. Eu era guri, adolescente, né? Então tem essa curiosidade. Depois eles passaram para uma coluna dupla e a terceira coluna, como hoje a gente conhece, na maioria da padronização dos quadrinhos, né? 3 estágios de colunas de quadrinhos para apresentar o arco histórico.
É isso aí. Então, essa revista, ela é datada de 1948, é isso, né? No 48, lançado na Itália, Na né? Itália. Aqui no Brasil, Na a Júnior, Júnior. a partir de 1951. 1951. 3 anos depois, ele já chegava ao Brasil, né? É Isso. bem interessante isso. E o formatinho era bem interessante, né? Eu acho que hoje quem tem essas revistas tem uma verdadeira fortuna, É verdade. tanto financeira quanto histórica em casa, né? Porque realmente não é fácil conseguir esse material. Até devido ao fato de, na época, muita gente não ter essa noção de colecionismo. O pessoal comprava, lia e depois deixava para lá, entregava na mão das crianças e, lamentavelmente, essas revistas foram sendo destruídas, se extraviando, foram sendo perdidas e hoje são pouquíssimas que existem e estão muito bem guardadas em mão de colecionadores. Então, pessoal, a gente falou aqui, nesse primeiro momento, sobre a revista Júnior, né? A primeira aparição do Tex no Brasil, com o nome de Texas Kid. Só lembrando, Nilson e amigos, essa aqui veio de brinde, no número 600 da publicação regular de Tex. No caso, é uma reprodução, É uma né? reprodução Da oficial, autorizada pela própria Sérgio Bonelli Editores. Da original. Zenaldo, qual a curiosidade a respeito do Tex Coleção número 1? O Tex Coleção, ele veio substituir o Tex segunda edição. Na época eles lançaram a segunda edição, só teve 149 números, e eles estavam se aproximando da edição, a edição regular. Então eles tiveram a ideia, né? Na época a Rio Gráfica, a RGE, foi a única que ela publicou, a número 1, em seguida já assumiu com o nome da Globo. Então aqui eles pretendiam e conseguiram durante muito tempo em que fosse lançado em ordem cronológica, conforme foi na Itália. Então, o Tex Coleção é a coleção de Tex mais fiel que temos no Brasil, correlacionado com a italiana. Não foram esporádicas, não foram retiradas algumas partes, introduzido outras. Então, este é o número 1. E como curiosidade, logicamente, não poderia ser diferente, eles publicaram e lançaram na época justamente a primeira história, o Totem Misterioso, que, como a gente falou e abordou, foi lançado nesse formato. Formato check-in, que eles chamavam. Em tiras, né? O Totem Misterioso. Então é bem interessante, né, Zenaldo, que a VEC lançou, não, a Rio Gráfica lançou a número 1 do Tex Coleção, e aí ela parou, a 2 já foi pela Globo, né? Que também é uma continuidade da Rio Gráfica, né? Só mudava o selo que para quem não sabe, a Rio Gráfica ela sempre pertenceu à Rede Globo, né? Ao Grupo Globo, às organizações Globo. Por quê? Porque a Globo, na época, não podia usar o nome de Editora Globo, já que uma editora do Rio Grande do Sul era proprietária, né, dos copyrights desse nome lá. Então, só nos anos 80, ali, final dos anos 80, o Grupo Globo adquiriu essa editora lá do Rio Grande do Sul com o nome Globo, e aí sim ela mudou a sua denominação de Rio Gráfica e Editora para Editora Globo, propriamente dita. E aí é uma fase de reformulação da editora, quando eles estão trazendo o Tex para lá, né? Estão trazendo a Turma da Mônica com o Maurício. Talvez tenha sido o último grande lampejo da Editora Globo no Brasil, porque depois ela iria, a partir dos anos 90, descontinuar várias revistas e praticamente sair do mundo editorial dos quadrinhos. Mas outra coisa, Zenaldo, nós estamos comemorando 75 anos, e aqui tem duas belas imagens, né? Eu estou vendo que você trouxe aqui, o Tex, capa do Tex número 1, numa pintura belíssima também. Isso é o Sérgio quem faz, Sérgio né? Strechen. Sérgio Strechen, né? É um par de lá do Paraná, se eu não me engano, não é? O Sérgio é do Paraná. Com muita honra, né? Com dedicatória aqui. O Sérgio é do Paraná ou é do Espírito Santo? Eu não tenho certeza no momento, mas é do sul do país. Ou do sul ou do sudeste, né? No caso. Eu não lembro realmente se ele é do Espírito Santo ou do Rio Grande do Sul agora. Do Paraná, melhor dizendo. E daqui a capa de Pet, o irlandês, né? Do Tex 82, da primeira série da VEC. E falar nessa comemoração, Zenaldo, nós estaremos tendo agora, parece que nos dias 29 é a minha viagem, né? Vai ter um esquenta. Dia 30 e dia 31. E dia 1. Dia 31 e dia 1, no caso. Dia 1.
Então nós vamos ter em Porto Alegre, não é isso? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o encontro dos colecionadores de Tex em comemoração aos 75 anos do Tex e a todo esse tempo que ele é publicado aqui no Brasil também. E o Zenaldo vai estar lá nesse encontro, né? Que vai reunir fãs de Tex de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? E como vai ser lá, Zenaldo? O que tem lá nesse grande encontro, nessa convenção texiana, a gente pode dizer? A gente, logicamente, não está a par na íntegra de toda a pauta, mas a gente já sabe que vai ter bate-papo, mesa redonda, autógrafo, livre comercialização de compra e venda, exposições, palestras, né? E uma infinidade, e a confraternização, cosplays. Né? A Mitos aí deve estar presente, né? Lá, deve estar presente. Então, vai ser bem uma convenção mesmo, né? Vamos ter stands de vender no HQ, isso. Vamos ter representantes de várias editoras brasileiras, né? Como você falou, da Saican, que é o Neymar, né? Isso. Que está lançando aí a História do Oeste, ainda bem, estão relançando esse material que é muito bom. E o pessoal da Mitos vai estar lá, vários pares, o Motoclube Tex, né? Com Adão Ávila, né? O par de Adão Ávila. Adão Ávila vai ter que preparar muito churrasco para essa galera lá no Rio Grande do Sul, né? Então é isso. Então a gente depois vai até falar com o pessoal para mandar as imagens, né? Para fazer um programa especial sobre esse grande encontro do Tex, que por uma série de fatores eu não vou poder marcar presença, né? Devido a trabalhos, eu não estou de férias, não vai ser possível. Mas é uma pena que eu não possa estar lá, porque eu queria fazer uma cobertura bem legal desse evento, mas fica para a próxima, né? Quem sabe no próximo a gente se faz presente. Então é isso aí, pessoal. A gente conversou com o Zenaldo Nunes, né? Zenaldo Nunes, que é funcionário público estadual e municipal também, né? Isso, Zenaldo? É um grande fã de Tex, já escreveu vários artigos a respeito do Tex para blogs do Brasil e também da Europa, e é o nosso convidado de honra sempre que a gente for falar de Tex ou da Bonelli. E aqui a gente vai poder contar com a força do nosso amigo Zenaldo Nunes. Obrigado, pessoal. E até o próximo. Vida longa, Tex Willer. E se inscrevam aí no nosso programa, deem essa força aí que a gente precisa do apoio de vocês. Tá legal?